A nossa palestra de hoje é sobre a superação das dificuldades. Um ótimo tema, porque ele é fundamental para a nossa evolução. Sem que a gente supere as nossas dificuldades ou os nossos limites, sejam internos ou externos, é muito difícil que nós nos tornemos seres humanos melhores, com um maior grau de sabedoria. E dessa vez nós fomos buscar lá nos confins do norte, lá na região da Finlândia atual, essa antiga história ou antiga epopeia, essa história de uma terra de heróis, porque Kalevala quer dizer uma pátria, uma terra de heróis. Porque aquelas terras são geladas, difíceis de viver, e ela nos traz um ensinamento de uma forma simbólica, e conta a história de heróis, daqueles que buscavam superar as dificuldades simbolicamente representadas pela própria região, pela própria geografia, o clima, e na medida em que eles superavam essas dificuldades, iam ganhando um pouco mais de sabedoria. Essa história, ela era apenas contada oralmente, e à medida que passava o tempo, ela ia se perdendo, e nós vamos ver que ela foi resgatada, recompilada, para que esses símbolos pudessem novamente ser ensinados, ser transmitidos. Como filósofos, nós gostamos dos símbolos, porque eles falam a linguagem da alma, a linguagem da vida. É muito importante para nós, quando nós vamos penetrar nesses mistérios do ser humano, e encontrando pouco a pouco uma maneira de compreender essa linguagem que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossos anseios, sonhos, dessa alma humana que é um mistério para nós, um grande desconhecido, e isso tudo está refletido nas nossas dificuldades diárias, nas pessoas que estão à nossa volta, naquelas coisas que nós não conseguimos compreender. Portanto, os símbolos são para a gente um elemento importante, porque trazem consigo um ensinamento de forma mais profunda, mais vivencial do que simplesmente um conjunto de palavras, de frases, de conceitos que talvez não consigam expressar essas realidades mais profundas da vida. Daí a importância de nós colocarmos dentro das nossas matérias de estudo a simbologia de diversas civilizações. E hoje nós trouxemos desse povo, porque através desses símbolos nós vamos começando a compreender a nós mesmos e a vida um pouco melhor. E eu primeiro trouxe aquela pessoa que compilou, porque eram diversas histórias fragmentadas, e esse médico e filólogo, Elias Lönnrot, que nasceu em 1802 e morreu em 1884, fez esse trabalho, sentiu esse chamado da alma, essa vocação, e saiu andando pelas aldeias, pelos lugares pequenos, coletando essas histórias contadas por diversas pessoas, passadas de pais a filhos. E dessa maneira ele foi reorganizando e muito belamente reescreveu essas histórias, esse simbolismo, mas também de forma poética. E ele conta que ouvia sua mãe e seu pai cantarem essas músicas, né, que eram poemas cantados. E isso fazia com que ele lembrasse de um velho canto. E ele conta também que à medida que ele foi construindo e procurando fazer com que fosse uma obra que transmitisse a beleza, a poesia, e não simplesmente falasse esses símbolos, mas desse a sua expressão também a beleza peculiar dessa tradição, desses símbolos. Ele dizia que era um verdadeiro parto. E ele, sendo médico, disse que o parto físico é muito mais simples,
que o parto espiritual, o parto das coisas que nascem da alma, esse é mais difícil à primeira vista, porque depois ele é suave e belo também. A resistência que nós temos é só no início. Então disse ele isso, sim, o parto chega ao fim, e que suave e sem dores. Parecia que seria dificílimo, num primeiro momento era pior do que o parto físico. Vou cantar, vou entoar sem demora um poema magnífico, um canto esplendoroso. Vou cantar, sim, dando forma bela a tudo que ouvi. Então é espetacular a maneira como ele foi organizando esses versos para que eles tivessem essa sonoridade e essa beleza própria dessa antiga epopeia. Canto velho já, porém, que sempre parecerá novo para aqueles que o escutem com boa vontade. Eu creio que nós somos essas pessoas que ouvem com boa vontade, querendo aprender dessas velhas tradições. E vocês poderiam dizer, mas por que buscar nessas coisas tão velhas, tão antigas, as coisas que nós queremos aprender para aqui e agora? Mas são velhas tradições de uma civilização que tiveram raízes numa fonte de sabedoria, essa sabedoria universal. E essa busca humana, ela é tão antiga quanto o ser humano. E sempre nós podemos aprender daqueles que já viveram, que já começaram a traçar esses caminhos. E é isso que nós vamos ver aqui. Assim, o Kalevala, a terra de heróis, a Finlândia, está sempre em luta, em confronto com essa outra parte que poderia ser o que a gente hoje chama Lapônia, ou também poderia ser a parte mais norte da própria Finlândia, que é chamada terra de Pohjola. Isso nada mais é do que a luta entre o mistério, o desconhecido e o conhecido, entre aquilo que se vivia ali na Finlândia, nessa terra de heróis, e aquele outro mundo, essas terras mais longínquas ainda. Então imaginem vocês, se as pessoas já viviam ali, numa terra gelada, com climas difíceis, e ela ainda queria ir para um lugar mais difícil ainda. Porque lá estava o desconhecido, lá significava superar os próprios limites, as próprias dificuldades que cada um apresentasse. E essa era uma luta que demonstrava a luta interior do ser humano, entre aquilo que ele conhece e aquilo que ele desconhece, o seu mundo consciente e seu mundo inconsciente. Aquilo que nós já dominamos e aquilo que nós temos que aprender. Então essa é uma velha história, porque todas as epopeias, todas as tradições e a nossa própria vida, o tempo todo diz isso para nós. Nós estamos sempre nesse limiar entre romper uma barreira, romper um muro real ou fantasioso que nós próprios criamos para dominar ou conhecer ou ter a sabedoria que nos propicie viver nessas dimensões que aparentemente nos destruiriam. E assim começa a nossa história. Começa-se, como sempre, com a criação do mundo, a criação do universo, a chamada cosmogênese nas diversas civilizações. E a Virgem do Ar, havia uma águia voando que precisava de um lugar para pousar, de fazer o seu ninho, criar os seus filhotes, e a Virgem do Ar oferece os seus joelhos para que essa águia pousasse e fizesse ali o seu ninho. E assim aconteceu. Então ela coloca 6 ovos de ouro e 1 de ferro. Estes ovos se quebram e formam a terra, o sol, a lua, as estrelas,
as nuvens e tudo então começa a existir. Antes era só essa neblina, esse nada, e as coisas começam a se manifestar. E quando começa a manifestação, começa também o tempo. A sucessão dos ciclos, essa imensa roda da vida que vai nos levando ao desenvolvimento, crescimento, sucessos e depois os decréscimos, as finalizações dos ciclos. E nesse momento nasce o velho e imperturbável Vainamonen, aquele que está desde sempre, existindo desde sempre, que é filho de Luonatar, que é a Virgem do Ar, filha daquela deusa do ar chamada Ilma. E ela foi fecundada pelo mar, recordando a velha história de que a matéria precisa ter um impulso consciente para que ela possa gerar a vida. Esse encontro dessas duas forças, uma força vertical e uma força material, que é o substrato da manifestação, é que começa a gerar os seres. E assim nasce esse velho Vainamonen. E ele é tão velho que para nascer ele ficou nas suas entranhas por 7 séculos. Aí é quando a simbologia quebra toda essa nossa lógica, representando para a gente essa ideia de que não é uma estrutura lógica de pensamento, mas um processo de amadurecimento, de maturação e desenvolvimento humano que é longo. Porque o Vainamonen é o símbolo desse que sabe muitas coisas, viveu muitas coisas, e isso não veio de graça. Veio de um longo processo de maturação, representado nessa gravidez aí tão longa dessa forma, que tem o número 7, que sempre aparece também em muitas tradições. E aí, nessa ocasião, o carvalho cresceu tanto, existe uma árvore lá, né? Esse carvalho que cresceu tanto, que começou a encobrir o sol e a lua. E aquela terra que já era gelada, imagine vocês sem receber raios do sol. Não era possível que continuasse dessa maneira, porque a vida ia deixar de existir ali. Assim, Vainamonen começa o seu trabalho e com o seu machado vai lá e corta esse carvalho. Quando ele corta e a árvore cai, novamente volta a luz do sol, volta a vida outra vez. E diz o poema: a espiga não crescerá, a aveia não germinará se as árvores que cobrem os campos não forem abatidas e consumidas pelo fogo. O que significa isso? Quando o machado, que é símbolo de trabalho, de ação, que cada um desses seres humanos que vão se desenvolvendo, vão operando sobre as circunstâncias da vida, é que dessa ação, desse atrito, dessa energia de vida aplicada em cada uma das circunstâncias, é que vai começar a nascer o fogo, o desenvolvimento, a vida. Ou seja, a vida, quando ela é vivida conscientemente, ela nasce de um processo de trabalho, de ação. E a partir dessa ação é que você vai produzir os frutos. Então percebam que, é claro, nós, se formos pensar em termos de cultivo, agricultura, também é assim. Se você não plantar nada, você não vai colher nada. Você precisa abrir a terra, colocar sementes. E a nossa vida também é assim. Como é que eu quero colher frutos, virtudes, conquistas, sabedoria, se eu não plantei nada? Então o trabalho é relacionado com essa ideia do machado, de ter essa força que atua sobre a madeira, para que dali cresçam as plantas, que esse processo da vida vá acontecendo de maneira consciente,
E aí, esse atrito consciente, essa ação humana é simbolizada pelo fogo. Então, a luz do sol e o fogo, todos os dois são símbolos de consciência, de vida consciente, de um processo evolutivo que está acontecendo conscientemente. Mas qual que é a diferença do sol e do fogo? O sol é aquele que vem do ponto mais alto, mas eu, como ser humano, preciso fazer nascer a luz aqui e agora, nas coisas cotidianas, nas coisas da matéria, desse mundo aqui de baixo, aqui agora. Porque pode existir o sol, mas se eu não faço esse trabalho na terra, por exemplo, se eu não jogo a semente e não trabalho a terra, não nasce nada, mas tem sol. A gente pode pensar assim, não sei porquê lá no quintal da minha casa, né? Coisa rara hoje em dia, ter quintal, mas alguns podem ter. Então, lá no quintal da minha casa, tem sempre a luz do sol, mas está nascendo pouca coisa. Nasce umas plantinhas lá, mas não às vezes aquelas que eu preciso para comer, ou o chá que eu quero tomar, a flor que eu queria ter. Por que será? Porque eu não fiz essa parte do meu trabalho. Por isso que é muito interessante que na filosofia nós falamos da ideia da cultura humana. Esse processo do ser humano de cultivar a sua vida, o seu desenvolvimento. Então nós não aparecemos e evoluímos espontaneamente. É preciso que haja um cultivo. Esse cultivo, esse trabalho vai gerar luz, vai gerar vida e vai gerar fogo. E esse era o símbolo daquela terra. Assim, Vainamoni, que é um exemplo, um referencial de herói para os seres humanos, cultiva e semeia naquela estéril terra e torna essa terra apta a frutificar. Assim deveria ser a nossa vida, porque às vezes ela parece árida, não nasce nada, parece que a gente não tem criatividade, não tem forças para superar as dificuldades, parece que não vai dar nada certo, parece que está difícil a vida, não vou conseguir. E essa é a nossa terra gelada. E é nela que nós temos que trabalhar para que ela seja frutífera. Porque nós temos imaginação, nós temos virtudes latentes, nós temos inteligência, nós temos capacidade de ação, mas falta o uso disso, um uso constante e consciente, porque também não basta usar uma vez, é a perseverança, é que vai abrindo esses sulcos. No caso, vai abrindo esses espaços na nossa alma humana, para que então possa existir a nossa verdadeira expressão humana. E essa é a forma como eles diziam sobre a evolução do ser humano. Assim era o herói, onde ele via só gelo, onde ele via que aqui não dá nada, essa terra não dá nada. Não, ali ele via uma fonte de muitos frutos, muitas flores. Tudo estava parecendo muito bom. Vainamoni cultiva a terra e tá ótimo, mas ele fala assim, mas lá mais ao norte tem um lugar que é ainda desconhecido para mim. Qual é o anseio dele? Ir além dos limites daquela terra conhecida, ir até Pohjola, porque lá também tinha uma bela donzela, como sempre em todas as histórias. Tem as dificuldades, tem esse gostinho do mistério, tem a superação dos limites, mas lá também tem tesouros, tem beleza. É assim a nossa vida. Sabe aquilo que a gente quer conquistar, que é difícil? É difícil, dá medo, vai dar trabalho. Ai, mas tem umas coisas tão legais que eu quero conquistar. Então,
eu preciso ir lá. E assim pensou Vainamoni. Ele diz, muito eu tenho para contar a uma virgem no norte, uma moça numa fria aldeia, que rejeita os pretendentes, mais complexo ainda, aí é que eu quero mesmo, que até os melhores faz pouco, meio norte a elogia, louva-lhe a grande beleza, luz a lua em sua face, nos seus seios brilha o sol, em seus ombros fulge a Ursa, a constelação Ursa, pelas suas costas 7 estrelas, ou seja, é onde está essa beleza imarcessível. É tudo que eu quero conquistar, e essa terra mais gelada ainda do que a minha terra, e isso não pode ser o meu limite. E lá vai Vainamoni. E aí, logicamente, a viagem dele, o negócio foi difícil, gente. Tinha tempestade, tinha vento, tinha rio, ele caía, ele afundava. É uma longa história. Gastava muito tempo para a gente contar tudo isso. Mas quando parecia que não tinha jeito dele chegar nessa tal de terra do além, a Pojola, vem uma águia e o leva por esses caminhos até essa terra sombria. Depois que ele fez o esforço, depois que ele não conseguiu um monte de coisas, aí quando ele chega nesse limite, vem a águia e o leva até essa terra. E aí, nessa terra, ele não consegue a donzela. Por quê? A sua mãe diz o seguinte, você vai ter essa donzela se você fabricar o sampo, que era uma espécie de moinho mágico que não só moía o trigo, mas gerava o trigo. Então você começava a moer, não tinha trigo lá e de repente estava fabricando o próprio trigo. Um símbolo de algo misterioso que deveria ser conquistado, como outras tradições falam. É o velocino de ouro lá da Grécia, ou seja, aquilo que é meio mágico, mostrando que não era algo de imediato, simples, que ia demandar as dificuldades. Ele fala, bom, eu não sei fazer um sampo, mas eu tenho lá o meu amigo, o Will Marini, que é ferreiro, e esse sim pode fazer o sampo. Aí diz, Vainamoni para ele, vai tu, ferreiro e Marini, vai lá, primeiro artesão, vai a moça cortejar, vai as tranças de olho olhar, se puderes forjar o sampo, com seu colorido tampo, ganharás a bela moça menina como prêmio. Então, como ele pensava assim, bom, eu não sei, então ele pode receber esse prêmio, essa moça. Então vejam bem, era ir para as terras de Pojola e além disso ainda tinha esse sampo. Mas para que eles queriam esse sampo? Porque lá também havia toda essa dificuldade para gerar sua própria comida, um lugar mais gelado ainda, e assim vai a história. Aí, nesse momento que ele começa a viajar para lá, a viagem é o símbolo de quê? Do próprio processo da vida. Aí começam as provas. Basta a gente falar assim, esse ano eu quero conquistar tal virtude. Esse ano eu quero superar essa dificuldade, esse limite que eu tenho. Pode deixar que a vida vai te trazer todas as provas para te ajudar a conquistar isso que você quer. Só que no início parece que está tudo contra nós. Porque a gente fala, não, mas eu pedi, por exemplo, perseverança. E só aparece coisas que me mostram que eu não tenho perseverança e vou ter que fazer uso dela para realizar isso. Pois é, a vida está te ajudando para que você aprenda a conquistar aquela virtude que você queria. Ah, mas eu queria superar tal limite. Aí toda hora aparece uma situação da vida que coloca você frente a frente com aquela barreira, com aquele limite, daquilo que você fala, eu não posso fazer, eu não consigo, eu não dou conta, e por aí vai. E é isso que aconteceu com o nosso herói aqui. Levantou-se um vendaval, vento em fúria, e ele foi para regiões distantes,
e assim ele chega lá nessa terra, mas imagina vocês, né? É totalmente já despido de uma série de fantasias que também nós temos. Ah, mas vai ser muito fácil, porque agora que eu já falei que eu quero superar isso aqui, já entendi como é. E nós pensamos que basta que a gente tenha entendido na nossa cabecinha, conceitualmente, intelectualmente, que vai dar tudo certo, que não vai ter trabalho nenhum, mas não é bem assim. A gente entendeu, agora começa o trabalho. E para a gente começar o trabalho, a primeira coisa que a gente tem que confrontar é com aquilo que nós ainda não dominamos, é aprender a ver onde exatamente nós estamos. E aí vão cair uma série de máscaras que nós temos, que nós mesmos criamos. Porque, não, eu achava que eu era, eu achava, eu pensava. Pois é, a gente achava tanta coisa. Só que essas máscaras vão caindo e nós vamos ficando cada vez mais despidos dessas cascas e sendo a gente mesmo. E é isso que vai acontecendo com o herói. O herói, ele fica acabado, porque acaba toda aquela possível vaidade, orgulho que aquele herói pudesse ter, né? Que ele já achava que ele era todo poderoso. Lá na terra dele estava dando tudo certo. Um é ferreiro, o outro era já velho, nada perturbava, estava uma beleza. Mas quando ele vai para a viagem, lá para o desconhecido, não acontece isso. Ele começa a ver que tem um monte de coisa que ele não sabe. E o vento fustiga mesmo, e ele cai lá na lama, e ele cai no pântano, e ele não sai do pântano, e aquela história toda. E é mais ou menos o que vai acontecendo com a gente. Então, finalmente ele chega a Pojola, mas pelo fato dele ter tido essa coragem de enfrentar esses desafios, ele é respeitado. E como é dito isso no poema? Nem os cães ladraram para ele. Ou seja, ele chegou e pôde entrar. E aí isso foi uma coisa interessante, porque a rainha de lá, Lurri, fala assim: quem é este mortal que chegou aqui e os cães não ladraram para ele? Ficou curiosa? Porque imaginem vocês, ele chegando, um desconhecido. Ela ficou curiosa. Ele deve ser realmente um herói. E assim ele começa a história dele, esse pedaço da história lá. Mas ele também não logrou uma vitória completa nessa terra de Pojola. Então percebe que todas as vezes que nós vamos avançando, é como aquela história de ir em direção ao horizonte, está logo ali. Eu vou alcançar esse horizonte. Aí quando você chega mais à frente, não alcança. Porque nós necessitamos sempre de avançar em direção ao desconhecido. Sempre haverá limites. Sempre haverá algo que a gente precisa aprender. Porque o universo, fisicamente, ele não é infinito, pelo menos no que a gente alcança. Quem de nós concebe um ninho de galáxias? A nossa mente, a imaginação nem alcança essa distância tão grande. Então, como que a gente pode pensar que a gente já venceu uma etapa de batalhas, de lutas e uma etapa da viagem e já chegou? Não chegou. E isso é muito interessante, porque agora vai o terceiro herói da nossa terra, Kalevala, para também conquistar, porque essa terra era famosa, todo mundo queria ir lá, porque era igual aquela história de criança. Se você falar para criança, não vai naquele quarto, não vai. Lá não pode ir.
mas é lá que ela quer ir. Porque é esse nosso impulso. Ou quando a gente até costuma brincar com a criança, né, com às vezes uma criança maior, isso você não consegue. Aí ela, eu consigo sim, claro que eu consigo. Porque a gente tem essa força dentro de nós de querer superar nós mesmos. Porque algo dentro de nós sabe que esses nossos limites não são definitivos. E aí, Lemminkainen é outro herói, e ele fala, eu quero ir a Pohjola, eu quero essa donzela, eu vou enfrentar esses desafios, esses pântanos, essa terra fria, esses ventos gelados. E a mãe dele diz assim, não vás, não te aventures nessa aldeia triste e fria, nessa pobre terra do norte. Lá te espera a destruição. Mal te espera miserável, ruína, ousado Lemminkainen. Mas ele não vai ouvir a voz do comodismo. Ou a voz do medo. Por que que a gente fica no mesmo lugar e não vai em direção a superar os limites? Medo, comodismo. Então, na nossa história de heróis, sempre que esses heróis, né, eu não contei cada uma das provas, das batalhas que eles viveram, mas em cada uma das provas eles tinham uma forma de vencê-las, que era fazer o canto para aquela força que o estava desafiando. Por quê? E o que significa isso? Significava que ele estava descobrindo a causa da sua oposição. Quem era seu inimigo? Que força era essa que o impedia de superar esses limites? Que força tornava o seu caminho mais difícil e gerava obstáculos? Então ele cantava essa força. Para ele cantar essa força significava conhecê-la. E quando ele conhecia, ele tinha vitória. Então, para vencer algo, nós temos que conhecer, ganhar em sabedoria, para que essas forças sejam integradas. Inclusive, em muitas histórias de heróis, o herói vai lá e conquista um touro bravio. Aí esse touro passa a ser amistoso com ele. Significa que aquela força que antes se opunha à sua vida, agora é sua aliada. E assim era a história desses heróis também. E Lemminkainen enfrenta, por exemplo, a águia ardente. E nesse momento ele pronuncia essas palavras, na verdade canta. Essas palavras que lembram essas forças. E assim ele entra em harmonia. Então percebe que não é uma questão de dominar, de ser mais forte, no sentido de sobrepujar as forças da vida. Trata-se de compreendê-las e harmonizar-se com elas. Às vezes aquilo do qual nós temos mais medo é onde está o nosso processo mais profundo de desenvolvimento. Ali é onde está a nossa realização. Onde tememos, ali está o nosso mistério. Ali está a porta que vai se abrir para o nosso crescimento humano. Então, as dificuldades são as nossas verdadeiras mestras da vida. As dificuldades nos apontam aquilo que nós precisamos desenvolver como ser humano. Ele também enfrenta o lago de fogo, então vejam que contrassenso. Ele vai para a terra gelada, mas tem lá um lugar que em volta do gelo tem fogo. E essa contraposição dessas realidades que ele tem que enfrentar. E ele tem que conhecer a linguagem dessas forças com as quais ele se confronta. Isso assim pôs em palavras, só te darei a menina, a jovem viva, aí é outra prova,
se você caçar esse cisne negro que estava no rio Tuonela, o rio da morte. Então ele tem que confrontar-se com a morte, que concordam que é o lugar mais temido. É o elemento de maior desconhecimento, porque significa também você desfazer-se da sua própria identificação pessoal, dessa nossa identidade tão limitada, morrer para aquela realidade circunscrita, para você renascer numa dimensão de consciência mais elevada. E ela diz, só matando com uma flecha única é que você vai poder receber o seu prêmio. Ele não consegue. E ele morre. E aí está a mãe dele chorando a sua morte. E ela havia feito o seguinte, ela havia retirado os pedaços dele do rio, emendado os pedaços, para quem estuda em Nova Acrópole e viu o mito de Osíris, lembra disso. Ela reúne os pedaços e novamente Lemminkainen revive. Simbolizando que agora ele emenda as suas partes, seus aspectos como ser humano ou as suas circunstâncias de vida numa outra dimensão de consciência. Ele constrói essa unidade de vida com outra realidade, num outro âmbito. Então percebam que é necessário desfazer-se de uma identificação que às vezes não é a nossa verdadeira identidade, é a nossa identificação com uma série de papéis que nós cumprimos na vida. E essa identificação vai fazendo com que a gente se perca em uma série de coisas circunstanciais, passageiras, e não tem esse contato profundo com aquilo que nós verdadeiramente somos. E quando ele passa por esse rio da morte, por esse processo de prova, ele é capaz de reorganizar, reunificar suas partes e ser ele mesmo. No fundo, é um caminho de reencontro com a sua verdadeira identidade. Aí, uma nova fase do nosso mito, da nossa história, Wainamone, que já tinha ido à terra de Pohjola e vivido aquele monte de provas, vive uma outra fase da sua vida e agora constrói um barco. E em cada parte do barco que ele constrói, ele tem um canto poderoso, ou seja, o barco é símbolo de quê? Do processo da vida, daquilo que nos permite navegar pelas águas da vida. Em cada parte ele tinha um canto, para cada aspecto da vida, uma gota de sabedoria, um conhecimento profundo das raízes daquilo que estava ocorrendo ali. Só que aí tem uma parte do barco lá que ele queria arredondar a proa, ele não consegue, faltavam as 3 palavras mágicas, 3 palavras de sabedoria, e aí ele fala, não tem jeito, vou ter que ir lá no Rio da Morte, só lá é que eu vou aprender essas runas. Então vejam que Wainamone já tinha muitas virtudes, mas agora é uma outra etapa, e agora ele vai de novo lá no Rio da Morte para aprender essas palavras. Significava que o barco dele não estava completo, que toda aquela sabedoria ainda restava algo mais a aprender. E aí ele diz, né, tive que a Tonela vir, que é o Rio da Morte, para aqui ditos buscar, para as runas aprender. E aí quando ele tivesse aprendido um pouco mais, ele poderia construir aquela parte do barco que faltava. E nessa história, Wainamone já tinha construído e perdido o seu kantele, que era seu instrumento, né, que ele tocava e cantava,
algumas vezes. E aí dessa vez, após essa prova do Rio da Morte, ele toca novamente o cantele. E quando ele toca, todos os seres paravam para ouvir, porque aqueles eram acordes de eterna e sublime alegria. Porque essa nova fase do nosso herói o havia aproximado ainda mais da parte mais elevada, mais profunda da vida. E os sons que ele emitia já eram sons que estavam de acordo ao seu coração, à sua alma mais profunda. E assim, tudo que estava à volta dele, toda a vida, toda a natureza, também parava, também participava daquela sabedoria que ele havia conquistado. Vejam que são as fases que esse herói vai vivendo e cada vez mais o seu canto é mais belo. No fundo, o canto era a capacidade que ele tinha de compreender a vida e expressar essa compreensão no seu canto, naquilo que ele tocava. E novamente eles vão a Pojola. Essa era a terra dos sonhos dos heróis. Nos lugares mais difíceis, mais inóspitos, é para lá que eu vou. Porque é no difícil que eu vou aprender. É nos desafios, nas dificuldades que eu cresço. E foram juntos agora. Vainamone e Marine, Lemminkainen embarcam novamente, vão à sombria Pojola e essa terra temida, onde as histórias eram assim, todo mundo que vai é devorado, é exterminado, sofre, aquela história toda. Mas eles foram, porque também Kalevala passava por uma fase difícil, com menor produtividade, menos alimentos, menos luz do sol. Então eles queriam o sampo, que é aquele moinho mágico que havia lá na terra de Pojola, que eles tinham conseguido. E eles voltam com o sampo. Aí o povo de Pojola ataca esse grupo na volta, em direção a Kalevala, e o sampo quebrou. Mas com algumas partículas do sampo, eles conseguiram ainda alguma coisinha para essa terra frutificar. Mas encerra-se um ciclo. O que significa? Aqui mostra que existem essas fases que nós vamos aprendendo, tem os heróis que guiam uma determinada civilização, é o desenvolvimento, o apogeu de uma civilização e depois o seu declínio, o seu ciclo chega ao fim. E é isso que vai acontecendo. E aí, quando chega o fim desse ciclo, Vainamonen vai fazer seu último canto. Esse velho, tão antigo herói vai terminar sua vida. E o término na vida dele era um símbolo do término de um ciclo, mas não o fim de tudo. E aí diz o seguinte, Vainamonen: outros tempos passarão, outros dias nascerão e desaparecerão, porque era para eles natural essa ideia dos ciclos, do fim e recomeço, muito próprio da mitologia nórdica em geral. Então vão necessitar de mim e vão esperar por mim. Desejarão que eu traga um novo sampo, que eu fabrique uma nova cantele, para que volte a encontrar a lua e o sol, para que com eles traga outra vez a alegria que a sua ausência desterrou da terra. E assim Vainamonen perde-se, funde-se outra vez no mar. Esse mar que dissolve todas as coisas da vida, que faz com que todas as águas que circularam por diferentes caminhos voltem a ele. Voltem a essa ideia daquele princípio e origem de todas as coisas. E assim, outros seres humanos poderiam recomeçar novamente essa epopeia, essa história de heróis em busca de terras distantes, em busca de provas, de desafios, para ensinar a outros seres humanos novos caminhos.
e para abrir sulcos em terras geladas, em terras áridas, para trazer não só a luz do sol, o fogo outra vez para a terra, os frutos, o alimento, as flores, mas a beleza, a alegria dos cantos, que é essa compreensão da vida que faz com que o ser humano volte outra vez a ter contato com aquilo que é eterno, profundo, verdadeiro, que ele volte outra vez a viver essa vida harmônica. Então, que, quem sabe, né, cada um de nós não possa abrir um pouco alguns desses caminhos para que então a gente possa ir tendo esses pequenos momentos que seja de cantos, de alegrias, que a gente possa realmente ensinar outras pessoas a ter uma vida de harmonia, alegria, na medida em que cada um de nós supera as dificuldades sem ter medo daquilo que é desconhecido, daquilo que é difícil, pelo contrário, encontrando dentro de si essa motivação, essa força para superar essas dificuldades, buscando compreender as leis da vida, buscando compreender o porquê, a causa daquelas dificuldades, a causa daquelas limitações, para que então a gente possa viver essa beleza e essa alegria que trouxeram esses velhos cantos para nós, essa história tão bonita. E é isso que nós podemos aprender dessa história antiga, mas que foi revivida, trazida de volta aí no século XIX para nós, e tão preciosa, porque nos faz refletir muito também sobre esses mundos gelados que às vezes nós temos dentro e fora de nós, que precisam da luz do sol e do fogo outra vez, para gerar vida, para gerar calor e gerar esse canto alegre.